O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa. Olhai os pássaros dos céus, eles não semeiam nem colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida? Só pelo fato de se preocupar com isso. E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? Como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram estas coisas. Vosso Pai, que está nos céus, sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Podemos nos sentar só um momentinho, queridos irmãos e irmãs. O Santo Padre Papa Francisco tem pedido que os padres sejam breves em suas homilias, para não cansar os fiéis. Então, apesar de ter muita coisa para se falar sobre esse Evangelho, sobre o nosso querido venerável Guido Schaeffer, vou procurar ser direto ao assunto. Nós que fomos jovens, na mesma época do Guido, frequentávamos essa igreja, Nossa Senhora da Paz, a missa das 19h30, do padre o cônego Jorjão. E o cônego Jorjão, no apostolado do confessionário, procurava conduzir os jovens para caminhos saudáveis, para boas companhias. E foi assim, numa confissão em 98, que ele me disse: participe do grupo de oração que acontece aqui no edifício São Francisco, você vai gostar. E aí eu fui lá, e chegando lá, fiquei surpreso, que eram rapazes e moças alegres, tinham as moças bonitas lá, e quem conduzia o grupo era o venerável Guido Schaeffer. E o pessoal era muito alegre, louvavam. Tinha também o jovem Eduardo, Dudu, e o Samir, que tocava violão, e as pessoas eram alegres. Fiquei surpreso. Cantavam aquelas músicas do padre Marcelo Rossi. Como é que é, Maurício? Erguei as mãos e dai glória a Deus. Tem anjos voando nesse lugar. Os animaizinhos andam de dois em dois. Eu fiquei surpreso, porque a gente não vê os jovens alegres assim, a não ser as discotecas da vida, né? E quem conduzia o grupo era o Guido. O Guido ficava com a palavra, com a coordenação.
O nome do grupo era Fogo do Espírito Santo. E aí, naquela noite, o Guido contou uma história, né? Ele falou assim: bem, o padre Jorjão me convidou para fundar esse grupo de oração aqui em Ipanema. O Guido, vocês sabem, ele é de Copacabana, lá da paróquia Nossa Senhora de Copacabana, frequentava a comunidade Bom Pastor, lá teve a sua experiência de oração. E ele rezou, ele contou para nós jovens, ele rezou e ele tinha acabado de se formar em medicina e ele precisava fazer o concurso de residência. E esse concurso exige um pouquinho de dedicação, de estudo, né? E aí ele disse que ele rezou e falou assim, que Deus inspirou o seguinte para ele: cuida das minhas coisas e das tuas coisas cuido eu. E aí ele disse que também, na mesma época, fez uma viagem de surf para o sul do país, com amigos, e lá ele pediu um sinal para Deus de que estava no caminho certo. E aí o Guido tinha o costume de falar de Deus para as pessoas, evangelizava no táxi, onde estava, com quem ele encontrava, ele falava de Deus com naturalidade. E disse que um pescador ficou tocado com as suas palavras, lhe presenteou com uma imagem de Jesus talhada em madeira, né? E aí ele disse para os jovens, aí eu continuei o caminho, né? Fundei esse grupo de oração e fui aprovado em 3 provas de residência, né? E foi trabalhar na Santa Casa de Misericórdia, passou em outras 2, foi para a Santa Casa. Então, o Guido, como diz esse evangelho, ele procurava o reino de Deus e a sua justiça. Era um jovem com coração puro, mas muito normal. Não era um jovem fora do mundo, falava gírias, andava de bermuda, camiseta. Várias vezes ele pregou, assim como surfista, né? De bermuda e camiseta, com muita naturalidade. Gostava de pregar com aquilo que ele vivia, né? E gostava muito de frequentar a Canção Nova. E na Canção Nova ele conheceu o método de estudo bíblico do Monsenhor Jonas Abib. A Bíblia, o meu dia a dia, se aplicou naquele estudo e se tornou um profundo conhecedor da palavra de Deus, né? São Jerônimo fala: ignorar as Escrituras é ignorar a Cristo. E o Guido conhecia as Sagradas Escrituras muito bem, as situações do dia a dia. Uma pessoa queria engravidar, ele dava um versículo bíblico. A pessoa queria casar, dava um outro versículo. Um jovem tinha dificuldade com a castidade, ele apresentava o Salmo 118. Como um jovem poderá ter vida pura? Observando, Senhor, a sua palavra. E aí, na Canção Nova, ele teve um dia ouvindo um padre franciscano falando sobre a pobreza, citou Tobias 4, versículo 7. Não desviei o olhar do pobre, e Deus não desviará o seu olhar de ti. Ele também fazia os exercícios espirituais com os inacianos, né? O padre Javier. E na experiência de oração, ele teve aquela passagem do jovem rico, que ouve Jesus falando: segue-me, dá o que tem para os pobres e segue-me. E o jovem rico, a gente não sabe o nome dele, porque ele não conseguiu seguir a Cristo. Ele era muito apegado aos seus bens. E aí, diz que o Guido, então, meditando sobre a passagem do jovem rico, olhou ao seu redor, né? O que eu tenho que é meu aqui, né? O Guido, nós no seminário, de brincadeira, né? Chamava ele de Doutor Guido. Doutor Guido para cá,
doutor Guido para lá. Ele era um tempo feliz ali no seminário. O padre Núbio, que é pároco da paróquia São Marcelino, se lembra também de muitas risadas com o doutor Guido. E então o doutor Guido teve uma ótima formação, sua mãe Nazaré e o seu pai Guido, e ele olhou assim: o que eu tenho que é meu para dar para os pobres? E viu ali o diploma de medicina. Isso é meu. E aí decidiu doar a sua medicina aos pobres, né? As pessoas se perguntam: mas por que um rapaz que é surfista, ele é santo, né? Ele é santo, sobretudo porque ele se doou por pelo menos 10 anos, um trabalho voluntário, de profunda entrega, de profundo amor aos pobres, junto com as Irmãs da Caridade, de Maria Teresa de Calcutá. Uma vez as Irmãs da Caridade, naquela época, foram à Santa Casa de Misericórdia, e uma das irmãs ia fazer uma cirurgia, e encontraram, por providência de Deus, um doutor Guido: quero doar a minha medicina para os pobres. E as irmãs o acolheram na Santa Casa. E ali o Guido exerceu a sua medicina com aquilo que ele tinha, como São Lucas, médico do corpo e médico da alma. Conduzia as pessoas para uma experiência com os sacramentos de Deus, para se confessarem, para comungarem, para participarem da Eucaristia, para terem um encontro com Jesus na sua palavra, para serem devotos da Virgem Maria, São Miguel Arcanjo. E assim, o Guido, que nessa participação na vida da igreja, já na amizade com o cônego Jorjão, que na alma é franciscano, ele tinha também no seu coração esse desapego, um contato com a natureza, e ele se sentiu chamado ao sacerdócio. Já quando teve o encontro do Papa com as famílias, ouviu o coral do Papa. Eu gosto muito de elogiar o doutor Guido, mas tem uma coisa que ele não sabia fazer bem: ele não era um bom cantor. Talvez eu esteja exagerando, mas nem eu, mas a gente está no coral lá do seminário, e lá no coral do seminário, a gente era um peso, né, para aqueles cantores lá, mas enfim. O Guido participou do coral dos jovens para o Papa João Paulo II, e ele se sentiu tocado pelo Papa. O Papa, naquele olhar, encontrou o olhar do Guido e ele se sentiu chamado ao sacerdócio. Demorou um pouco para discernir, e lendo um livro do Frei Inácio Larrañaga, o irmão de Assis, ele se sentiu chamado a ser livre como Francisco para pregar o Evangelho. E ele ouviu novamente Jesus falando para ele: levanta-te, serás sacerdote para a minha igreja. O Guido, então, bem acompanhado pelo bispo Dom Homer, pelo querido cônego Jorjão, ele fez um bom discernimento, e no santuário de Nossa Senhora de Fátima tomou a sua decisão definitiva de abraçar o sacerdócio. Terminou o seu noivado e começou a dar os passos para o sacerdócio, estudando filosofia no Mosteiro de São Bento, continuando a exercer a sua medicina nos grupos de oração, agora na Santa Casa de Misericórdia, que eu participei com ele lá, tocava violão na missa. Eu vi várias vezes o doutor Guido percorrendo as enfermarias, e a gente testemunhava o doutor Guido com muita atenção com os pobres, né? Ele várias vezes tirou a camisa, tirou um casaco de couro que ele ganhou de Roma para dar a um pobre. Chega em casa: cadê o casaco? O pobre precisava mais do que eu. Uma vez na Lapa, no Espírito Sopra Onde Quer, havia lá um mendigo de rua que estava gritando, chorando e atrapalhando a missa. O doutor Guido foi lá, deu um abraço do irmão de rua, e o irmão de rua reconheceu o médico
que cuidava dele e se acalmou e se tranquilizou. Tudo isso nós presenciamos, as pessoas que conviveram com o Guido, né? Na Santa Casa de Misericórdia, levava lá o Frei Anselmo Fracasso para celebrar a missa, sacerdote cego do convento de Santo Antônio. Várias vezes, com as pessoas doentes lá do hospital, ele procurava dizer às pessoas: olha, tem algumas doenças do corpo que tem a sua raiz em doenças da alma. Pedia para as pessoas se afastarem daquilo que nos afasta de Deus, né? Tinha uma pessoa que tinha uma doença de pele, e ele convidou essa pessoa a se confessar, e a pessoa, depois da confissão, uma semana depois, a doença da pele tinha desaparecido. Outras pessoas já estavam desenganadas no corpo, e o Dr. Guido as levava a se confessarem, a se reconciliarem com Deus antes de fazer a sua passagem. Uma coisa que me chamou a atenção no meu contato com o Guido foi que ele me disse no seminário uma vez: o meu sacerdócio, disse para mim, Alexandre, alguma pessoa rezou por mim e me disse que o meu sacerdócio será conhecido no mundo inteiro, né? E eu fiquei depois, com o tempo, depois de estudar teologia e tudo mais, a gente se vê o plano de Deus, que é sempre perfeito, né? O Guido, ele não foi sacerdote ministerial, mas ele viveu o sacerdócio comum dos fiéis, que é o sacerdócio do batismo. Todos nós em Cristo somos reis, sacerdotes e profetas. Somos chamados a nos santificarmos, né? Através do nosso sacerdócio comum do batismo. E é esse sacerdócio do querido Guido que hoje é conhecido no mundo inteiro. Hoje ele não é um padre, mas ele é muito mais do que um padre. Na constelação do céu, ele em breve, se for essa a vontade de Deus, será declarado um santo. Que ele interceda por nós, para que todos nós tenhamos também a graça de buscar a santidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.